Renault Kardian na área, SUV compacto que chegou ao mercado tem pouco mais de um ano e que promete mudar a estratégia da Renault. Vamos falar um pouco sobre isso e se essa versão aqui, que é a Tecno, vale a pena você levar para casa. Ela custa 140 mil reais mais ou menos. Vou te falar os equipamentos, a gente dirige para ver como se comporta e vai trocando essa ideia, falando sobre a estratégia da Renault e sobre essa configuração aqui especificamente, beleza? Antes de mais nada, eu preciso informar vocês que eu mudei um pouco a estratégia aqui no canal. Vou fazer um videozão, ao invés de ficar fazendo 3 vídeos, né? Porque vocês estavam engajando no primeiro, que é o test drive, mas os outros não tava rolando. Como eu dizia, vou mudar um pouco a estratégia aqui do canal. Vou fazer um videozão mais longo, porque o primeiro tava rolando, o test drive, o review do carro, de consumo e o comparativo não tava rolando tanto, né? O pessoal não tava engajando tanto quanto no primeiro. Então vamos trocar um pouco essa estratégia, fazer um vídeo um pouco mais longo agora sobre o Kardian. Não esquece de se inscrever aqui no Car Briefing, de deixar o seu like e também de mandar aqui que carro você quer ver, se você concorda comigo aqui a respeito do Kardian no final do vídeo e afins. Beleza? Bora pro vídeo. 3, 2, 1. Bom, o Renault Kardian ele estreou a nova estratégia da marca, né, que resolveu abandonar carros mais baratos em prol de carros com custo-benefício ainda interessante, mas com um pouco mais de refinamento, né? Um acabamento melhor, mais itens de série, um desempenho melhor e cumpre bem essa tarefa, tá? A gente já vai chegar lá, mas cumpre bem essa tarefa de melhorar em relação ao Sandero que a gente tinha, o Logan, e ao próprio Duster, que ainda é um remanescente da antiga estratégia. O Kardian é um produto melhor e que reflete mais os nossos novos momentos, né? Ou o nosso novo momento em termos de mercado, já que o brasileiro tem comprado cada vez mais SUV e como o carro é muito caro, por exemplo, esse Kardian aqui custa 140 mil reais. Como o carro é muito caro, e aqui eu não estou falando que o Kardian é caro, eu tô falando que o carro no geral está caro. Você acaba priorizando aquele que te entrega mais itens de série, um acabamento melhor, um desempenho mais interessante. A Renault se atentou a isso e lançou o Kardian. Bom, esse daqui tá na linha 2026, se eu não estiver enganado, e ele traz algumas mudanças, que não são visuais, são todas internas. Então vamos logo lá para dentro para eu te mostrar o que mudou no Kardian. Bom, já aqui dentro, o Kardian, ele não... Vou ligar o carro aqui por conta da bateria. Ele não mudou o acabamento, por exemplo. Desde o lançamento que tem essa faixinha de couro, aqui é um plástico mais duro, aí disfarça um pouco com black piano e assim vai. Mas trocou, por exemplo, a central multimídia a partir dessa versão, que é a Tecno. Central de multimídia de 10 polegadas, a antiga tinha 8. Na Evolution não, na Iconic, que é a topo de linha, também trocou o painel de instrumentos. Deixa essa telinha aqui por uma tela maior, com mais configurações. Não me incomoda essa tela aqui, tá? Eu acho que o painel de instrumentos é ok, mas a central multimídia foi um ganho muito importante, porque a central antiga, ela é bem mais ou menos, tá? Travava um pouco, poucas funcionalidades. Essa aqui tem um sistema mais legal, mais integrado com Apple CarPlay, Android Auto. Não que a outra não tivesse Apple CarPlay, Android Auto tinha, mas essa aqui espelha de uma forma mais rápida, tem mais funcionalidades na própria central, então é um ganho. Aqui o ar-condicionado continua o mesmo, ar-condicionado digital, coisas que a Renault manteve. O comando satélite, não precisa, né? Dá para espalhar os botões aqui, mas a Renault mantém isso aqui há muito tempo e eu não sei o porquê, para ser muito sincero. Vou te falar de consumo quando a gente estiver dirigindo, mas vou te falar de equipamentos. A partir da Tecno, você começa a ter alguns assistentes, como frenagem autônoma de emergência, tá? Você não tem o pacote ADAS completo ainda, isso só na Iconic, mas você já tem alguns dos itens que compõem o ADAS. Peguei a lista aqui completa só para te falar a diferença para Tecno, da Tecno para Iconic, aliás, que é a topo de linha. Por exemplo, aqui você tem o ACC, tem a frenagem autônoma e o alerta de colisão. Na Iconic você ganha o alerta de ponto cego e o alerta de distância segura, bem como o acendimento automático dos faróis altos, né? Comutação do farol alto automático, coisa que você
não tem aqui. O que mais que eu tenho para falar? A partir dessa versão também que você ganha câmera de ré, que tem uma qualidade bem ruimzinha, tá? Isso aqui precisava melhorar. E ela tem um sistema que eu não sei se dá para desativar, que é quando você chega próximo ao obstáculo traseiro, ela dá um zoom assim bizarro e fica bem ruim de controlar ali, né? Você fica com a impressão que está ainda mais próximo. Também também é a partir da técnica que você tem esse console elevado com o apoio de braço, tá? Na Evolution automática não tem, por exemplo. Você tem um console mais baixo, sem esse acabamento aqui, sem o apoio de braço, que é bem legal, tá? É bem importante ter isso aqui. Eu considero um dos bons itens desse carro para te ajudar na ergonomia, né? Principalmente na estrada aqui e de repente precisa apoiar para o trânsito e tal. Você tem onde encostar o braço. Isso é bom. É um item que eu acho que ajuda a vender essa configuração, tá? Assim como os outros que eu já falei. É a versão que mais é interessante. Cara, eu acho que a Iconic ainda é a grande configuração do Cardian, apesar de ser consideravelmente cara, né? 150 mil reais. A gente parte para esse valor de 150 mil, já invade os SUVs compactos de fato, né? Que aí a gente tá falando de Cross, Renegade, Creta, HR-V e afins. E com a chegada do WR-V, que oferece mais espaço, eu acho que fica bem complicada a vida de quem tá pensando num Cardian, porque você pode comprar um Honda, que, pô, tô falando que o Honda é muito melhor do que o Cardian. Não, não é isso. Eu não dirigi ainda o WR-V, quem dirigiu falou bem, mas pro mercado de maneira geral, você tem uma confiabilidade maior em carros da Honda do que em carros da Renault. Eu concordo com isso? Não necessariamente. Acho que o Cardian apresentou alguns problemas de embreagem aí no começo, mas aparentemente já foi resolvido, não tem mais tantos casos assim, né? Não foi algo crônico como a gente viu no PowerShift, por exemplo, da Ford. A Renault tem uma mecânica muito robusta, né, na sua história. Tudo bem, esse motor aqui é novo, né, 1.0 turbo e tal, mas tem se provado aí um motor confiável no mercado, né? Então, acho que se você preza mais por design, por tecnologia, acho que o Cardian entrega um pouquinho mais, né? A central multimídia parece mais legal, porque as centrais da Honda não costumam ser boas. Agora, se você ainda tem essa de, não, pô, é um Honda e tudo mais, o WRV talvez faça um pouco mais de sentido para você. Mas que a gente tem aqui de equipamento, eu gosto também do teto escurecido, tá? Isso eu acho excelente. Todo carro devia vir com um forro escurecido. Você evita aquele material claro que suja muito fácil e tudo mais. Freio de estacionamento eletrônico. Te mostrar o espaço traseiro e depois a gente dá um rolê com ele. Acomodado no 3, 2, 1. Acomodado aqui no banco traseiro do Renault Cardian, o banco do motorista está como se eu estivesse dirigindo. Eu tenho 1,70 m, sobra aqui 4 dedos, um pouquinho aberto. Espaço ok, menos para quem vai aqui no meio, porque o console central aqui invade um pouco e o túnel é um pouquinho mais alto, né? Não é plano. Então, se você for levar 3 pessoas aqui no banco traseiro, quem for aqui no meio vai se incomodar um pouco. Temos alça para os 3 passageiros, revisteiro só aqui no banco do carona e 2 USB tipo C para carregamento. Lembrando que esse carro tem 4,11 metros de comprimento e 2,60 de entre-eixos. Um desse carro, por exemplo, contra o Pulse, é que ele tem 6 airbags, né? O Pulse tem 4, por exemplo, mas o Terra também tem 6, que são os 2 principais rivais. Agora tem o WRV, que inclusive tem saída de ar-condicionado para o banco de trás, coisa que aqui no Cardian não tem. Então é mais um ponto para você levar em consideração na hora de comprar. Por 140 mil reais, o que você consegue levar hoje? Além dos SUVs compactos, né, da categoria do Cardian, aí Pulse, Terra, próprio... O WRV é um pouquinho mais caro, né? O Yaris Cross chegou um pouco mais caro, chegou 160 mil, mas é um rival do Cardian em termos de porte. Você consegue levar versões de entrada dos SUVs mais convencionais. T-Cross, Renegade,
Creta não tem, mas você consegue levar um Kicks Play. O Kicks comum até o Kicks novo, né, nova geração, em promoções você também encontra ali por 140, talvez 145, e aí pensando em espaço é realmente uma compra mais acertada do que o Cardian, mas eu acho que o grande feito do Cardian está na dirigibilidade que a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu mostrar o porta-malas e aí a gente dirige. São 410 litros, calma aí que vocês estão mal posicionados, né? Agora sim dá para vocês enxergarem melhor. 410 litros de porta-malas, só que é um porta-malas fundo, é bem fundo aqui, dá quase 2 palmos de distância entre o fundo do porta-malas e a borda aqui, né, para você colocar as coisas. Por isso que dá essa litragem toda também. Perderia aí, acho que uns 100, 150 litros se você chegasse até aqui em cima, então não tem como realmente. Tem ganchos dos dois lados, 2 ganchos de cada lado e uma iluminação. Agora vamos dirigir. Agora sim, dirigindo o Renault Cardian SUV compacto da Renault, que, como eu disse, marca esse momento novo da marca, né? Procurando mais refino, mais requinte, um pouco mais de sofisticação aí nos seus veículos, tanto que depois do Cardian vem o Boreal, e a marca já confirmou o Coleoso e a Niagara para o ano que vem. Então, a marca está procurando aí se reposicionar no mercado com carros mais refinados, como eu disse. O Cardian estreou ano passado com uma boa plataforma, né? Uma plataforma nova, modular. A Renault chama de RGMP, uma plataforma modular, tanto que serviu para o Cardian, serviu para o Boreal. Então é uma estratégia parecida com o que a Volks tem lá com a MQB. A mesma plataforma pode servir a carros de diversos tamanhos, inclusive do tamanho de entre-eixos, que é importante para você aumentar o espaço interno. E é uma plataforma que permite eletrificação, então no futuro a gente deve ver Cardian híbrido, ainda não tem, ainda não está, deve estar em desenvolvimento, a gente não sabe ainda, mas é muito provável, porque cada vez mais a legislação vai exigir que os carros fiquem menos poluentes. Então, em algum momento, praticamente todos os carros vão ter que ter algum nível de eletrificação, seja um híbrido leve, um híbrido pleno, um híbrido plug-in. Esperava-se que o Boreal estreasse já um sistema híbrido, mas não foi o caso. A Renault deve estar desenvolvendo alguma solução para o mercado brasileiro, com o apoio da Geely agora, né? Já que a Geely vai produzir um SUV aqui, fez uma joint venture com a Renault, 3,8 bilhões de reais de investimento. Então, deveremos ver em algum momento um Renault híbrido, possivelmente com tecnologia da Geely aqui no Brasil. Agora, falando especificamente do Cardian, o que eu mais gosto do Cardian é que ele é um carro gostoso de dirigir. Você se senta e você fica bem posicionado, os comandos estão próximos, o volante tem uma boa pegada. Então, eu particularmente gosto bastante. Essa câmera tá me irritando um pouco, eu vou trocar ela um pouco de lugar. Pronto, melhor. O volante tem uma boa pegada, como eu falei. Tem alguns comandos que ainda poderiam ser melhores. O caso do comando satélite aqui, como eu já citei para vocês. E para você regular o nível do farol, geralmente os carros que possuem essa função, fica aqui assim e tal. Não é algo que você usa toda hora e tudo bem. O do Cardian fica aqui embaixo, olha isso. Tipo, é muito longe. Você precisa se desgrudar do banco para chegar no botão. Tudo bem, não é algo que você usa toda hora, mas é numa posição muito ruim mesmo. Falando um pouco mais agora de motorização, este SUV usa 1.0 turbo com 125 cavalos e 22,4 kgfm de torque, associado a um câmbio de dupla embreagem com 6 marchas. Eu sei que a galera chiou bastante quando o carro foi lançado por ser dupla embreagem e sei lá o que e tudo mais, mas aparentemente esse tipo de câmbio evoluiu bastante de quando a gente tinha aqui, por exemplo, os Power Shift DSGs,
da vida que davam bastante problema. Então vem numa crescente, vem numa evolução interessante e fez com que a marca apostasse nesse tipo de transmissão, e isso beneficia o carro em desempenho, porque como a troca é mais rápida, você sente mais prazer ao dirigir, o carro te responde melhor. Mesmo no modo Eco, que é o que está aqui agora, quando você aperta um pouquinho mais o pedal, o carro responde bem. Lembrando que é o 1.0 turbo com mais torque aqui do mercado brasileiro, tá? A maioria está na casa dos 20 kg de torque. O Kardian entrega 22,4, então o desempenho dele é interessante, é um motor que responde bem e que está adequado aí à proposta, né? Carro que faz esse papel aí de entrada da marca agora, com exceção do Kwid, né? Que aí tem outro perfil de público, mas tá adequado aí à proposta do produto, né? Um SUV de entrada, carro que, claro, dá para você viajar tranquilamente. Inclusive, isso é algo que me incomoda muito em análises. Aí o pessoal fala, não dá para viajar de 1.0, o 1.3 aspirado não dá, não sei o quê. Cara, dá. Claro, você precisa de mais cuidado, mais planejamento com determinados carros, principalmente 1.0 aspirado e tal. Precisa, porque você tem que tomar cuidado em ultrapassagens. O carro não é tão potente, mas lembrando que por necessidade a gente, nos anos 90, viajava para cima e para baixo de Uno 1.0, de Gol 1.0. Então, é claro que tem aquele componente que eu falei sobre a exigência do mercado, né? O mercado cada vez mais quer um SUV, um carro mais completo, com mais potência. Mas isso não significa que você vai ter um desempenho ruim, não é o caso. O Kardian tem um bom desempenho. Não tirei a placa. Não saiam por aí dirigindo, tampando a placa de identificação do carro, tá? Importante ressaltar. Esqueci de tirar a placa fantasia aqui. Eu vi o cara olhando e fiquei, ué, o que tá acontecendo, né? Enfim, retirada agora a placa, falar um pouco. Falei já do desempenho, falei que é bom o desempenho, mantenho, é um bom desempenho. Falar um pouco sobre conforto. Acho que a Renault acertou muito na calibração de suspensão desse carro. É um carro com a suspensão macia na medida firme, macia na medida certa. Não é muito firme, mas também não chega a ser aquela suspensão molenga, né? Que você faz uma curva e o carro tem que se apoiar na suspensão e tal. Apoiar a carroceria, né? A carroceria daquela rolada. Não é o caso do Kardian. O carro é firme o suficiente e não chega a incomodar com problemas no asfalto ou coisa do tipo. Então, se você é uma pessoa que se preocupa com isso, né? Mas o carro é macio. Sim, é confortável, sem ser macio demais. Se a gente fizer um paralelo com Pulse e Thera, acho que o da Renault é exatamente o meio do caminho entre o Pulse, o mais macio, e Thera, o mais firme. O Kardian tá ali no meio do seu acerto de suspensão.
Falar um pouco de consumo, não tirei a prova real, mas eu rodei 229 quilômetros e o consumo médio foi de 10 quilômetros com litro na cidade com gasolina. E na cidade assim, ó, nesse trânsito assim, toda hora, todas as vezes que eu saí, teve um feriadão aí, enquanto eu testava o carro, que pra quem é de São Paulo sabe que o trânsito dentro da cidade melhora no segundo dia do feriado, né? No primeiro, que foi a quinta-feira, é o pior trânsito do mundo sempre, então piorou bastante o consumo nesse dia, chegou a cair para 8 e pouco, mas aí contando com o fim de semana, trânsito um pouco mais livre, bateu os 10 aqui antes de devolver, e é fidedigno ali com o que tá marcando de autonomia, tá? Porque quando eu peguei ele tava marcando 400 e poucos quilômetros, quase 500, acho que tava 490 e alguma coisa. Eu rodei 229 e tem 270 de autonomia. Ou seja, ia bater esses 490 aí com certa tranquilidade. Rodei sempre, quase sempre, vai, no modo Eco. Tirei pouquíssimas vezes dessa configuração para só entender o comportamento um pouco e tal. Mas é uma função que funciona bem aqui no Kardia. Ele tem ainda um sistema de pontuação que ele te mostra na central aqui, como que você tá dirigindo, se você tá pontuando bem no Eco Store, aquele Eco Score que ele marca aqui. Tô com 95 de 100 possíveis, então é uma boa nota. Mas é isso, esse é o Kardia, é um carro que acho uma compra muito interessante, mas assim, pechinche, tá? Procure ofertas, vá para cima do concessionário ali, fala, não, 140 eu não vou pagar e tal, que a Renault tem sido agressiva com esse carro, tem dado bons descontos. Faça isso, procure no site de ofertas da Renault. Esse mês agora, Black Friday, né, essa semana tem Black Friday, então vale a pena pedir desconto mesmo, sem vergonha de ser feliz e pagar um pouco menos aí no Kardia. Acho que você vai conseguir bons descontos e levar um bom carro para casa, isso que é mais importante, certo? Não esquece de se inscrever aqui no Car Briefing, de deixar o seu like. Vamos conversando, manda aí nos comentários o que você quer ver por aqui, o que você achou de interessante no canal, no Kardia, que carro você quer ver e tal, pra gente construir realmente um canal juntos aqui. Tô sempre de olho nos comentários, tô respondendo, então manda aí que eu tô de olho e eu quero fazer um canal que seja mais interessante possível para vocês. Fechou? Um abraço, até o próximo vídeo.